terno preto, óculos escuros, Will Smith e um bastão com uma luz vermelha aqui apaga a tua mente. Quem viveu os anos 90 sabe que Homens de Preto não foi só um filme, foi uma febre absoluta. Mas essa franquia carrega uma coisa esquisita no seu histórico. Apesar de ser uma das ideias mais geniais e lucrativas do cinema, ela nunca conseguiu emplacar uma sequência boa. E a pergunta que fica é, por quê? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje vamos ver de perto a queda desse universo que, olhando em retrospecto, sempre foi inevitável. Esse não é o tipo de coisa que se esquece facilmente. Já viu um desses, filho? Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Cara, Homens de Preto é uma parada engraçada, porque eu acho que é uma das poucas franquias que todo mundo lembra muito bem do primeiro filme, mas ninguém liga pras sequências. Tipo assim, nem pra atacar hate, sabe? As continuações meio que existiram, estão lá, mas não fazem mal a ninguém, ninguém liga e acabou. E olha, o tombo dessa franquia aqui, ele foi bem grande, tá? O primeiro filme explodiu as bilheterias e fez 250 milhões de dólares, e daí pra frente foi só pra trás. O segundo fez 190, depois 179, até chegar no fundo do poço, que foi o quarto filme, que fez apenas 80 milhões. Mas por que é que isso aconteceu? Bom, pra gente entender isso, vamos primeiro entender por que é que Homens de Preto 1 funcionou tanto. O primeiro filme foi um sucesso absurdo no final dos anos 90, e isso tem um motivo. Aliás, tem um grupo de motivos. O filme era a tempestade perfeita que juntava todas as maiores trends dos anos 90 na mesma obra. Alienígenas, organizações secretas do governo, Will Smith com alienígenas, comédia de dupla policial com o Will Smith, e além disso tudo, a expansão absurda no mercado de história em quadrinhos. As HQs tinham caído no gosto da galera e acabaram virando um fenômeno cultural massivo, e no meio disso tudo tava lá a HQ de Homens de Preto. O filme pega emprestado alguns conceitos dessa história e usa todos os trend topics possíveis dessa época pra criar uma história inesquecível. Esse primeiro filme tinha de tudo: uma ideia original, uma mistura de ficção científica com comédia que se aliavam perfeitamente, e até mesmo um toque de horror corporal com uma atuação absurda do nosso queridíssimo Vincent D'Onofrio, que hoje interpreta o Rei do Crime aí no universo da Marvel. E ó, se isso já não era o bastante, o roteiro ainda era extremamente competente em lidar com a questão alienígena de uma maneira bem humana. Bom, primeiro eu ia atirar nesse cara que está pendurado no poste, e foi aí que eu descobri que ele só está malhando. Como é que eu ia me sentir se alguém viesse correndo e atirasse em mim enquanto eu estivesse malhando? O script fazia questão de colocar comentários sociais que se sustentam até hoje. Violação de fronteira. Nós não podemos receber lixo intergaláctico. A mensagem do filme continua relevante ainda em 2026 e os efeitos ainda são melhores que muitos filmes recentes, inclusive as sequências da franquia. Ou seja, foi uma enorme junção de fatores, uma tempestade perfeita, e não é à toa que esse filme tenha sido tão bem recebido e seja adorado até hoje. E por um momento parecia que Homens de Preto ia ser uma saga que ia ter várias continuações de sucesso, em especial considerando o final do primeiro filme, que a gente é apresentado a uma nova personagem que supostamente daria continuidade a essa saga. Tudo aqui apontava para uma sequência de sucesso, mas aí as continuações vieram e todo esse amor acabou ficando restrito mesmo a apenas o primeiro filme. Muita gente lembra bem de como o quarto filme, Homens de Preto Internacional, foi uma coisa com menos sal que brigadeiro, mas pra falar a verdade, essa saga já dava sinais de pouco fôlego lá já no segundo filme. A continuação ignorou o final de Homens de Preto 1, que tinha aposentado o agente que era parceiro do Will Smith, e tentou reviver a dinâmica da dupla na sua história. Só que essa dinâmica não funcionava do mesmo jeito nesse filme. Isso porque o agente K não tinha suas memórias, então tudo era meio forçado, meio mal ajambrado, porque afinal todo aquele histórico e complexidade emocional da dupla só existia pra um deles. E por que resolveram fazer isso? Difícil de dizer com certeza, mas de uma coisa a gente sabe. Aquela história fechadinha e redonda do primeiro filme começou a se perder já aqui, porque assim, apesar do diretor ter retornado pra essa continuação, o roteirista que tinha feito o script de Homens de Preto 1 não quis saber de nada disso. O Ed Solomon era o roteirista que tinha escrito o primeiro filme, além de outros sucessos como As Panteras, Truque de Mestre e o filme do Mario de 93. Todo mundo erra, né, gente? Bom, a parada é que esse humilde senhor explicou porque ele não voltou pra sequência. Pra ele, a continuação que o estúdio estava propondo não falava sobre humanidade como no primeiro filme. Segundo ele, Homens de Preto 1 falava sobre como
como nós, seres humanos, achamos que somos muito importantes, mas na verdade a gente não sabe de nada. E pra ele, do jeito que estava sendo proposta a sequência, era uma história que estava se distanciando muito do conceito original desse universo. E sinceramente, me parece que o Ed Solomon estava correto aqui, tá? Homens de Preto, já no segundo filme, parecia somente um jeito de manter uma franquia por manter uma franquia. E não é como se esse universo não tivesse temas interessantes pra explorar ou personagens que valham a pena acompanhar. O primeiro filme apresentou um universo extremamente rico, uma dinâmica de personagens incrível que as suas continuações simplesmente falharam em capturar. O terceiro filme é a melhor dessas sequências, mas também não é lá um excelente filme que ficou marcado na memória. Aliás, se faz tempo que você não assiste, talvez você nem lembre que o Josh Brolin estava nesse filme aqui. E a coisa piora porque, bem, os efeitos especiais das sequências de Homens de Preto não são tão bons quanto os efeitos do primeiro filme. Então a verdade é que essa franquia nunca realmente conseguiu justificar um retorno massivo da sua audiência para aquele universo. Aquela animação por mais filmes, mais obras, mais personagens dentro dessa franquia nunca realmente esteve lá. E aí quando a gente chega no quarto e último filme, Homens de Preto Internacional, aí a coisa degringola de vez. E aqui vamos combinar que esse último filme ele é uma mistura esquisita de reboot e fundo do poço da franquia ao mesmo tempo. Porque, irmão, esse aqui é o famoso filme cínico. Filme debochado. Sabe, aquele que se finge de morto pra pegar o coveiro? Porque assim, a primeira pergunta que eu faço é: quem foi que pediu esse filme? E a resposta é provavelmente ninguém. A franquia já vinha em queda livre há tempos. O terceiro filme até fechou de um jeito que dava pra gente entender que era o final de tudo. Em 2019, o momento cultural já era outro completamente diferente. Todas aquelas trends do fim dos anos 90 e comecinho dos anos 2000 já não existiam mais. Tinham sido substituídas por outras bem diferentes. Mas aí os caras que tinham surfado magistralmente nas trends dos anos 90 perceberam que tinha uma trend atual que eles podiam usar para justificar fazer um quarto filme. A trend do reboot enlatado e industrializado para fazer dinheiro em cima de nostalgia barata. Esse filme não tinha o que contar, não tinha uma passagem de bastão do Will Smith para uma nova geração, não tinha um comentário social relevante, não tinha nada. Então, o que é que ele tinha? Ele tinha uma dupla de atores que, ok, até estavam em alta, mas que não tinham metade do carisma que a dupla original tinha, e um roteiro mequetrefe que oferece uma aventura comum, pouco inspirada e que tem até medo de ser o que o primeiro filme era. Ele tá longe de ser uma aventura dinâmica, a narrativa é arrastada e ele até se leva a sério demais, coisa que o primeiro filme não tava nem aí. Não sei de nada. Não sabe nada. Não sabe nada. Não. O primeiro Homens de Preto ia a fundo na comédia e misturava isso com uma narrativa extremamente acelerada que trazia um sentimento de diversão descompromissada. Algo que é completamente diferente nesse quarto filme, que você assiste e dá pra sentir o gelado toque da sala dos executivos metendo a mão aqui pra fazer um enlatado qualquer só pra se garantir no nome da franquia e venderem ingresso sem se preocupar com a identidade do filme. E a parada aqui é tão gritante que acaba nem parecendo mesmo o universo original. Qualquer resquício de comentário social, comédia afiada ou desenvolvimento de personagem ficou lá em 97. Em 2019, tudo isso deu lugar a um grande fanservice que nenhum fã pediu. E vou te falar uma coisa, quando eu parei pra pesquisar pra fazer esse roteiro aqui, eu comecei a ver algumas coisas se alinhando e dá pra entender porque esse quarto filme saiu tão mal feito assim. Porque a verdade é que ninguém sabia exatamente o que eles iam fazer com essa franquia. Eles sabiam que eles queriam botar um filme no cinema que se chamasse Homens de Preto, mas eles não sabiam como eles iam fazer isso. No começo, os caras tinham duas ideias em como continuar a franquia. A primeira era fazer um crossover desse universo com a saga Anjos da Lei, aquele filme lá do Jonah Hill. Já a segunda era um reboot total, mas trazendo de volta o Will Smith e o Tommy Lee Jones. Só que essa segunda opção tinha um problema, que se chamava esses dois atores queriam muito dinheiro. Então os executivos partiram para outra opção. Mas aí o tal do crossover com o filme do Jonah Hill nunca saiu do papel, por conta de uma treta de um produtor que disse que só assinaria o projeto com condições extremamente favoráveis a ele. Então essa aqui também foi pro saco. E aí o que sobrou foi fazer o plano C, trazer dois atores que iam aceitar receber menos, mas que fossem caras conhecidas o suficiente para fazer o reboot e construir isso aqui do zero numa outra localidade, que seria na Europa, mas ainda assim tentando manter a pegada Homens de Preto. Só que nem isso mesmo resolveu essa história. A produção iniciou e o roteiro passou por várias modificações e até teve uma treta séria entre o diretor, o Felix Gary Gray, e o produtor,
Walter Parks, que estava nessa franquia aqui desde o primeiro filme. Esse cabo de guerra aqui foi tão tensa, cada um queria fazer o filme de um jeito, que o script estava sendo mudado conforme as gravações iam ocorrendo e os atores chegaram até mesmo a contratar os próprios roteiristas para escreverem alguns diálogos para eles, de tão ruim que tava isso aqui. Olha só que loucura. No final da história, esse filme acabou com duas versões diferentes. A versão do diretor e a versão do produtor. E qual versão você acha que foi escolhida para ir no cinema? A versão do diretor, que era um cara que não tinha as costas largas como tem, por exemplo, um Christopher Nolan ou um James Cameron, ou a versão do produtor, que estava aqui desde o primeiro filme da franquia e certamente tinha muita influência lá dentro. Pois é, e aí, meu irmão, não teve jeito. Esse quarto filme ficou para sempre marcado como o patinho feio dessa família. E vamos falar a verdade? Com razão, tá? Só que hoje, olhando em retrospecto, eu acho que já dá pra falar que pra chegar nesse ponto, a franquia já dava sinais de que tava indo por esse caminho lá no segundo filme. Isso porque o primeiro filme nunca foi um sucesso só porque ele tinha alienígenas maneiros ou efeitos especiais irados. Ele funcionou porque era um reflexo perfeito do seu tempo. Ele capturou a energia vibrante dos anos 90 e, acima de tudo, tinha uma alma moldada pelo roteiro do Ed Solomon, que usava naquele universo um jeito pra falar sobre a nossa própria pequenez e sobre a nossa humanidade. E quando a franquia tentou seguir em frente sem essa essência, tudo se perdeu. A gente teve um segundo filme bem ruim, um terceiro filme mais ou menos, e o Homens de Preto Internacional, que foi o ápice do cinismo corporativo. Um produto de laboratório feito por executivos que esqueceram que, para o público se importar com o que quer que aconteça no espaço, a história precisa primeiro ressoar aqui na Terra. Antes de você ir, deixa nos comentários se você gostava de Homens de Preto, e se você não gostava, você tá errado, tá? Ah, mas gosto não se discute. Tá errado, irmão. Acabou, tá errado. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like gostoso e se inscrever no canal. Já é? Valeu, gente. Muito obrigado por me receber na sua casa. Um abraço e até a próxima.